E parece que a lua de mel entre a milicada e o STF simplesmente acabou. Vou mostrar para vocês duas notícias que aparentemente não têm nada a ver, mas elas estão interligadas e vou dar a minha opinião. Eu acho que o que está por trás disso é algo muito diferente do que está pensando a turma da direita. Eu sou Olavo Bactiniano, você está no Língua e Poder. Já vai deixando seu like, compartilhe nos grupos de WhatsApp e vamos para a explicação. Bom, tem saído aí ultimamente notícias como essa: Moraes cobra exército explicações sobre visitas irregulares de Braga Neto. Fala lá aquela conversa toda de que ele tá preso, parará, parará, pororô, só que veja o seguinte, ó. Ele quer esclarecimento de visitas nesse período aqui, de 7 a 14 de março de 26. Teve visitas em dias não previstos no regulamento e formada ao STF. Olha só, essa aqui é a notícia, agora eu vou dar a minha primeira opinião. Isso aqui a milicada fez de propósito, tá? Fez de propósito. Esse primeiro comando de divisão do Exército, de propósito, essa é uma opinião minha, viu, galera? De propósito, deixou com que essas visitas acontecessem. Você já vai entender por quê. E não há prazo para envio de esclarecimento. Dedução minha, o Exército não vai esclarecer absolutamente nada. Vai deixar Moraes no vácuo. Vamos ver, ó. Segundo as regras apresentadas pelo Exército, devia ocorrer terça e quinta, parará, diz o dia que, no entanto, houve visitas fora do dia. 9, 13 sábado, e um dos casos o visitante não teria autorização. Olha só, além de ter sido nos dias não autorizados, eles também deixaram entrar um visitante que não foi previamente autorizado. Isso tudo aqui foi de propósito, creio eu, tá? Então, foi registrada assistência religiosa também sem aval prévio da justiça. Vamos colocar justiça entre aspas, né? Então, diante da divergência, Moraes determinou o envio de ofício ao comando da unidade para esclarecimentos. Cumpre regime fechado, aquela pataquada toda que vocês já conhecem. Veja bem, a defesa também do Braga Neto não respondeu. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Vai conectar com essa outra notícia aqui, essa um pouco anterior, do dia 10/3. Ó, militares usam crise do STF, no caso Master, para tentar salvar patentes de condenados no 8 de janeiro. É um título muito canalha, porque na verdade deveria ser assim. Militares perceberam que esses juízes não têm legitimidade para nada e não querem mais aceitar ordens desses juízes. Integrantes das Forças Armadas têm usado o argumento de que o STF vive sob uma crise institucional. Que nome bonito para ministros complicados com banqueiros, né? E de reputação. Militares têm dito a ministros que oficiais podem ser declarados indignos do oficialato. Isso aqui eu acho que é um adjetivo muito bonito, né? Indigno do oficialato. Com base em decisões tomadas por um tribunal que, na visão deles, é só na visão deles, sabe? Não é de todo mundo, não. Estaria sob desgaste moral. Então veja bem, esses militares que aceitaram tudo, abaixaram a cabeça para tudo que um tribunal que nem sequer teria legalmente, né, não teria nenhuma ascendência sobre eles, porque caso vocês não saibam, se você for militar, você só pode ser julgado por militares, você tem um tribunal próprio, inclusive existe um STF lá que é dos milicos, e eles foram julgados num foro que nem sequer é o foro deles, e principalmente se tivesse sido uma questão de golpe de Estado, daí que eles deveriam ser julgados como crime militar mesmo, né, pra você ver como é que as coisas são estranhas no Brasil. Aí colocou aqui a carinha do biruliro no negócio. É difícil. Então vocês sabem que eles mandaram lá tentando tirar a patente do biruliro, né? Então, militares das altas cúpulas das Forças Armadas têm demonstrado preocupação em conversas reservadas com o ministro. Ó, já estão plantando a semente lá com os outros ministros do STF, tá? Com julgamento no tribunal do STM, que pode declarar a perda de patentes de militares condenados pelos... conversa fiada aqui. Segundo apurou a fonte, integrantes da força têm usado nesses diálogos o argumento do que a STF vive uma crise institucional e de reputação em meio às revelações do Master, envolvendo questionamentos morais e éticos. Olha só, agora eu vou dar minha opinião aqui. Não, deixa eu dar minha opinião um pouquinho mais na frente.
Nos bastidores, militares têm dito a ministros que oficiais poderão ser declarados indignos do oficialato com base em decisões tomadas por um tribunal, que na visão deles estaria sob... É exatamente isso, né? Que legitimidade esse tribunal tem para mandar milico para a cadeia? O movimento reforça um temor que já circula entre ministros do Supremo. O pessoal lá do STF já está preocupado porque eles esticaram demais a corda de que a crise que envolve a corte acaba contaminando o julgamento. Mas é questão de tempo para isso aí tudo ser anulado, viu, galera? Acabe contaminando os julgamentos e decisões. Bom, se o tribunal é um tribunal, né, todo enrolado desse, daí é muito difícil de alguém levar ele a sério e dizer que foi alguma coisa imparcial. É exatamente esse flanco que parte da cúpula militar tenta explorar para tentar proteger oficiais condenados. É o mínimo que eles deveriam fazer, né? Tentar proteger os seus, porque abandonar o coleguinha, né, deixar um homem para trás igual os milicos fizeram, é um negócio muito, assim, acho que não existe nenhuma força armada do planeta isso daí. Como revelou o Meral Pereira, o comandante da Força Armada também levaram o presidente Lula. Olha só, eles foram lá conversar com o pessoal do STF e também foram falar com Lula, com as suas preocupações relacionadas ao caso Master. Agora veja bem, qual que é a minha opinião disso tudo? Nesse exato momento, tem muita gente da direita que está pensando o seguinte: finalmente a milicada aí acordou, finalmente eles vão começar aí a seguir os caminhos da legalidade. Eu não acho nada disso, não acho nada disso. O que eu acho que está acontecendo agora com os milicos? Eu acho que os milicos, agora é opinião minha, tá, pessoal? Não tenho fonte, aqui a gente não faz jornalismo investigativo, aqui a gente faz comentários. Então é uma opinião, não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo que é o que eu acho. Eu acho que esses milicos, eles estão morrendo de medo de uma vitória do Flávio Bolsonaro. Por quê? Pensem comigo. Se esses militares que eram ligados ao Biruliro foram punidos por uma invenção lá, uma trama do golpe da Disney, o que será que um Congresso, um presidente e vários ministros do Supremo que o Flávio vai indicar poderiam fazer com esses militares que cometeram perfídia, por exemplo? Então, na verdade, isso daqui, muito provavelmente, isso daqui é uma opinião minha, eu acredito que eles não deram assim um surto de legalidade, um surto de, puxa, agora eu quero as coisas todas certinhas, tal. Agora nós finalmente vamos defender os nossos. Não acho. O que eu acho que isso daqui representa medo. Eles estão morrendo de medo de que o bumerangue da perseguição política volte na testa deles. Porque todos os milicos ficam com essa conversa fiada de que eles não se metem em política, mas não se metem em política quando é pro lado da direita, porque quando é pro lado da esquerda eles estão sempre metidos em política. E agora vai ter um bumerangue voltando, porque o problema de você agir não como Estado, mas como político, é porque a política muda. Então, na minha opinião, você deixa pra gente nos comentários o que você acha, eles estão com medo do Flávio ganhar. E se o Flávio ganha, eu acho que esses milicos que fizeram tudo isso que fizeram, tipo aqueles que abriram porta para manifestante, aqueles que prenderam velhinha fazendo perfídia, todos esses deveriam ser punidos. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa pra gente aí no comentário.